Bom, boa noite. Obrigada pela presença de vocês no lançamento do livro do Vladimir Safatli, Em Um com o Impulso. Acho que muitos de vocês devem ter ficado com uma curiosidade sobre a origem deste título tão instigante. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Vladimir Safatli para falar um pouquinho de onde vem esse Em Um com o Impulso. Tá. Bem, então, inicialmente eu queria agradecer, primeiro, a presença de todos vocês aqui. Eu fico muito feliz vocês terem vindo estressado pelo livro. Queria agradecer também a presença do Arrigo Barnabé, do Zé Miguel Wisnik, também da Cíntia Guzmão, terem aceitado fazer parte desse debate, que para mim é uma grande honra e felicidade, porque são pessoas que eu acompanho tanto a produção intelectual como musical desde a adolescência, então é uma realização pessoal enorme. Bem, na verdade, esse livro é o primeiro volume de uma tríade sobre experiência estética e emancipação social. Ou seja, uma maneira de discutir as relações entre arte e política, né? Mas a partir da ideia de que a experiência estética nos fornece o modelo de emancipação, né? Isso significa, então, que na nossa ideia de emancipação, e com tudo aquilo que isso pressupõe, ou seja, a ideia de liberdade, a ideia de autonomia, né? Ela tem ao menos um eixo fundamental, ao menos em um dos seus eixos fundamentais, ela é uma produção estética. Eu quis, de uma certa maneira, fazer uma genealogia dessa ideia. Claro, essa genealogia é uma das genealogias possíveis, né? Eu tenho consciência absoluta de que tem várias outras que podem ser contadas. Essa não é a única história que pode ser contada. Mas, de toda forma, é uma história que, por ela ser, de uma certa maneira, hegemônica na dita tradição ocidental, eu achei que seria interessante criar uma outra versão dela, né? Procurar uma outra versão. É um pouco a história da Constituição, da ideia de autonomia estética, né? E, na verdade, eu diria que um dos problemas centrais, a meu ver, é que era possível explicar a autonomia de outra forma do que normalmente se explicou. Eu achava que essa era uma perspectiva interessante, se a gente quiser mesmo discutir o que significa a descolonização de nós mesmos, né? Porque eu acho que tem duas maneiras de você operar uma descolonização. Uma delas é você colocar em circulação matrizes epistêmicas diversas, né? Que normalmente foram esquecidas e recalcadas. Outra é você pegar as matrizes, digamos, hegemônicas e você impor uma perspectiva periférica, né? E foi isso um pouco que periférica no sentido, bem, de alguém que não faz parte exatamente do processo central de produção, né? Que vê de longe, né? Mas exatamente por ver de longe consegue, digamos, encontrar certas contradições, encontrar certas dinâmicas que normalmente não se encontrariam. Eu acho que essa também é uma outra maneira, né? Que é tão importante quanto, né? O que, mais uma vez, eu insisto, isso não elimina nenhuma outra história possível. Bem, dito isso, eu queria mostrar que a autonomia estética ela não é o que nós entendemos por autonomia quando a gente pensa na autonomia moral. E eu achava que esse era um termo importante, porque, se você pensar bem, quer dizer, a autonomia é um valor que aparece em várias áreas. Aparece na política, aparece na clínica, aparece na estética, aparece na moral. Então, acho que não é por acaso, né? E acho que diz respeito muito à nossa maneira de entender o que é liberdade. E a gente entende normalmente liberdade como dar para si mesmo a sua própria lei, ser autolegislador, né? Governar a si mesmo. E sempre achei muito estranho, porque mesmo quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa sob a forma de uma lei que a gente se impõe. E acho que se a gente construir um pouco essa história a partir da estética, em especial da estética musical, que é onde essa discussão realmente começa, a gente encontra uma outra ideia, completamente diferente, né? A ideia de que a autonomia, na verdade, não é dar para si mesmo a sua própria lei, mas é uma forma de abertura àquilo que a gente não controla, né? É uma forma de abertura àquilo que, de uma certa maneira, decompõe as estruturas e as regras da nossa sensibilidade.
E o que isso tinha a ver com a ideia de autonomia musical? É porque a autonomia musical ela aparece no momento em que a dissonância ela deixa de ser um acidente e ela vira um motor da forma, né? Onde ela se transforma efetivamente num processo de dinâmica da própria forma. E não é à toa que alguém como Hans Eisler, por exemplo, vai dizer a história da música é a história da dissonância, né? E é interessante a gente pensar o que é essa figura da dissonância, quer dizer, aquilo que é de uma certa maneira, que é uma distorção daquilo que a nossa sensibilidade é capaz de apreender, né? Aquilo que provoca uma tensão, um estremecimento das regras do sensível, né? E me parecia que essa talvez fosse uma maneira interessante de pensar a autonomia. Quer dizer, a autonomia é uma abertura para aquilo que, de uma certa forma, decompõe as formas estabelecidas da nossa sensibilidade, né? Ou seja, é uma maneira de você integrar alguma coisa que, na verdade, é heterônomo, é diferente, é diverso, né? E é claro, toda a questão da integração ela se desdobra de várias maneiras. Bem, o que isso tem a ver com o título? Porque é um pouco como essa era a sua questão, eu fiz só uma digressão enorme, né? Tem um poema da Sylvia Plath, que inclusive eu musiquei, é uma das peças que vão ser apresentadas aqui, chama Ariel, né? E bem, acho que todo mundo lembra bem, Ariel é um dos anjos do Senhor, né? É o anjo da guerra, do fogo, né? E o poema é um poema que termina, uma das suas últimas frases é exatamente essa, em um com o impulso, at one with the drive, né? E me parecia que esse era, na verdade, uma espécie de um programa estético, que foi perseguido durante muito tempo, dentro de uma certa tradição, né? Como poder ser um com aquilo que aparece como um impulso, mas um impulso no sentido daquilo que é uma força, né? É uma força que não é exatamente uma expressão imediata de um sujeito, né? Mas algo que é um pouco anterior, que mesmo decompõe, né, a ideia de drive, de pulsão, de impulso, né? Aquilo com o qual você precisa negociar a todo momento, né? Porque você não controla completamente, né? Aí eu tentei mostrar como isso era uma chave para entender uma certa história da nossa produção musical, né? E que começava lá no final do século XVIII, começo do XIX, né? Então daí veio a ideia do título. Sim, e no começo do livro tem também aquela pintura do William Turner, e você faz uma observação de que ele havia pedido para ficar preso no mastro do navio, como um odisseu, mas um odisseu ao contrário, porque ele quer ouvir a sua própria subjetividade, digamos, não lembro quais são as suas palavras, e que esse barco se chamava Ariel também, né? E o Ariel é a personagem incrível da Tempestade do Shakespeare, né? Que é também aquela parte mágica, mas muito humana também, né? Mas, enfim, que mais podemos falar sobre esse início não, mas foi bom você ter livro? lembrado do quadro mesmo. Acho que tem uma razão para ele, que é... Bem, o livro ele discute 3 conceitos centrais, né? Autonomia, expressão e sublime. E eu queria um pouco, digamos, defender a ideia de que esses conceitos são conceitos operatórios para a gente entender a produção contemporânea, artística contemporânea, e mesmo eles são operatórios para entender o que pode ser um horizonte de produção estética para a nossa época. Ou seja, tem esse problema de professor de filosofia de não entender muito bem o que significa o passado e presente, digamos assim, porque era um pouco a ideia de falar, não, mas esses conceitos que foram importantes no romantismo, eles se preservam, mesmo que eles vão sendo inflexionados de formas distintas, mas por isso que, por exemplo, meu sublime é um conceito fundamental para a gente entender a música romântica, mas ele volta na produção das artes visuais dos anos 50, né? Basta lembrar aquela ideia do Bardet Newman, de que, bem, a história da arte moderna é uma história da destruição da beleza, né? Em nome do sublime, né? Então é interessante porque que esse conceito se preserva a despeito da beleza, que vira um conceito mais ou menos obsoleto dentro do debate estético, né? Então eu queria um pouco, não só, bem, tendo isso em mente, eu me perguntei um pouco qual seria a expressão visual mais adequada para esse tipo de ideia.
E normalmente é engraçado, por exemplo, quando se fala sobre expressão visual do sublime no século XIX, né, lembra-se muito daquelas imagens, que são imagens muito digamos, muito metafóricas, né, de alguém diante de uma tempestade, né, e olhando a tempestade num lugar seguro, então, um pouco como se fosse a figuração da ideia do sublime kantiana. E me parecia que a ideia do Turner era muito mais interessante, né, que era se colocar no meio de uma tempestade, né, não colocar ceras no ouvido, verdade, né, mas se prender no mastro para poder ver a tempestade de dentro e, a partir disso, criar uma forma que a gente poderia dizer que o Turner é o primeiro pintor que vai trabalhar com abstração no sentido moderno do termo, né? E acho que esse é um quadro, é um marco nesse sentido. A gente vê, são exatamente essa ideia, o mais próximo que a forma chega do informe, né? Ou seja, de um elemento que coloca uma questão fundamental para a organização da forma, né? Não, eu achei muito interessante, lendo o livro, né, a parte que você fala do sublime e o terror. E me lembrou uma música do Caetano, que fala do amor em todo o seu tenebroso esplendor, né? Está combinado, né? Ficou vindo isso para mim. Porque a gente não costuma associar as coisas com o terror, né? Isso não é uma operação que a gente faz normalmente, né? Quer dizer, eu faço. Mas Rico, eu acho que você também tem a razão em levantar essa questão, porque para mim ela é uma questão importante, né? Em dois sentidos, né? Quer dizer, primeiro, acho que tinha toda essa tradição estética que insistir que o terror significa o quê dentro desse contexto? Significa um pouco a possibilidade de um certo estremecimento do eu, né? Dos seus sistemas de representações, da sua hierarquia, da sua ordem, da sua estrutura normativa, né? Então, ou seja, o sublime ele tinha muito essa ideia de que, por exemplo, por isso que tem uma parte enorme sobre o Beethoven, né? Porque eu tentei lembrar um pouco do fato de que, para o ouvinte da época, aquela música era quase inaudível, né? Se a gente fazer uma pesquisa sobre um pouco a fortuna crítica da época, era sempre tem passagens muito singulares, né? Você sabe que quando a gente fazia o Supertônica, a gente fazia aquelas investigações sobre o gosto. Íamos aos lugares, levávamos as músicas para as pessoas ouvirem. E geralmente levávamos música contemporânea. Quer dizer, Xenax, Pierre Boulez, Stockhausen, né? A música que foi mais odiada foi a Grande Fuga. Olha só. A Grande Fuga, os caras falavam, você não tem nada pior para eu ouvir? Isso é muito... As pessoas odiavam isso. Não, você falando, me lembrei. Mas, de fato, também, para mim foi muito interessante recuperar essa crítica da época, né? Eu também não tinha essa consciência, né, de quão insuportável era a escuta. Porque, normalmente, o que se dizia era uma música com muita imaginação e pouca forma, né? Era uma música que era disforme, né? Porque parecia que você pegava uma ideia e você ia seguindo a ideia um pouco sem organicidade, uma forma inorgânica, né? Ou os temas entravam nos lugares inadequados, por exemplo, a questão da Terceira Sinfonia, onde o tema entra no lugar mais inesperado possível, você tem um retorno no lugar mais inesperado possível, certo? Eu peguei a abertura coriolana um pouco para mostrar, veja, para o ouvinte da época, aquilo era uma sucessão de cortes, né, de paradas, de estruturas nos quais você tinha, por exemplo, pega o estilo tardio do Beethoven. Você tem arpejos que parece que não vão para lugar nenhum, né? Que fazem um desenho que é um desenho completamente indeterminado. Eu achava que isso era interessante para mostrar, parecia o que significava essa experiência. Não é por acaso que ela é uma das primeiras peças onde o conceito de sublime é utilizado, né? Por exemplo, tem essa crítica clássica do Hoffmann, né? Onde o Hoffmann vai fazer a defesa do Beethoven dizendo, não, mas vocês estão achando que a peça é ruim? Não, ela é sublime. É que vocês não estão entendendo o que significa um tipo de experiência musical na qual o sublime é um elemento constituinte. E o que é a ideia do sublime? Eu quis usar isso pela seguinte razão, porque normalmente a gente tem essa leitura, né,
do Beethoven como um compositor, a ideia de virilidade, uma ideia fáustica do criador, da genialidade, aparece. Eu queria mostrar que, na verdade, era quase o contrário. Era como se você deixasse os materiais, a grande fuga é interessante, os materiais, inclusive, já datados, já antigos, né? Imagina o que era fazer uma fuga, em pleno século XIX, exatamente, né? Quer dizer, um material regressivo, de uma certa forma, né? Se você deixar tudo isso entrar no interior da forma, então significa quase uma passividade em relação ao estado do material, do que uma ação no sentido forte do termo. Bom, que prazer estar aqui e poder conversar entre nós e com o Vladimir, que tem muito assunto de conversa com o Vladimir, nunca propriamente aconteceu, senão muito passando, né, conversas. E essa aqui é uma oportunidade com um livro muito denso, que talvez eu tive a sensação de ser o mais denso dos livros seus que eu já li, sendo que justamente esse é o seu primeiro livro que fala de música diretamente, do começo ao fim, mas talvez a música tenha uma carga de uma densidade própria, muito antiga na sua própria história, né, de quem estudou música muito cedo, como você estava contando ali, que você teve desde cedo a vontade de um projeto de escrever um livro sobre Chopin, né, e esse vem a ser, de algum modo, porque faz esse percurso, né, sondando ou voltando a essas categorias, autonomia, sublime expressão, e passando fortemente por Beethoven, como se falou, e desaguando em Chopin, né, que é um compositor não muito evidente para quem sustenta uma tese como a sua, né? A princípio, muitos achariam que Chopin não seria o compositor para o qual se colocaria um tipo de problemática como esta, ou seja, da música pensada nas suas implicações como modelo de emancipação social e como alguma coisa que, tendo essa dimensão de autonomia, que eu entendo que a autonomia é um questionamento interno da própria obra, ou seja, não autonomia pensada como uma espécie de adesão da obra à forma, ou seja, um formalismo puro e simples. Você contesta isso e diz, na verdade, que é a obra que se coloca a forma como um problema que está na iminência, à beira de um fracasso, não é? E que o sublime, como essa dimensão, vamos dizer, exorbitante, que não, onde, vamos dizer, as coisas não cabem na forma, e isto, como é que isto tem uma importância no mundo romântico, como é que isso tem uma importância contemporânea, que vai se recolocando, e como isso estaria presente de maneira tão significativa em um compositor que é tão visto de tantos modos como um compositor que seria de salão, um compositor palatável, um compositor que é dos mais amados do repertório da música de concerto, e nesse sentido mais integrado, não é? E eu também tenho essa sensação, me identifico com o fato de você ver em Chopin um componente de, vamos dizer, de problematização, de desconfiguração do que seria a sensibilidade dada, não é? E você, então eu te pergunto, porque acho que isso vai tomando a forma de uma entrevista, né? Que você identifica os pontos, como que nos estudos de Chopin a linguagem musical está explodida por dentro, né? Que aquilo vem um furor interno, não é, que mexe com as categorias dadas e tal. Ao mesmo tempo que é esse compositor que parece estar dentro de um repertório compreensível. Você não se refere a isso. Programaticamente você desconhece esta dimensão chopiniana e vai direto na outra, né? Claro que é uma forma de reverter, de revirar essa leitura, mas eu gostaria que você nos falasse sobre como que em Chopin se encontra essa dimensão, portanto, romântica e contemporânea, e como ela convive, não é, nele
com este compositor ao mesmo tempo tão aparentemente incorporado ao gosto comum, não é? Talvez isso motive outras questões a partir desta, né? Mas... Não, muito obrigado, Zé Miguel. Acho que, de fato, você toca numa questão central que eu queria mesmo trabalhar. Porque talvez uma maneira de começar a responder seria dizendo, na verdade, acho que dos livros que eu escrevi, esse é o mais brasileiro de todos. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, né? Mas eu fui entender, na verdade, quando ele estava quase pronto, né? Porque acho que os livros têm um pouco essa característica, eles se impõem, né? Então, esse é um caso, assim, eu acho que eu cheguei a falar, eu sou o pior tipo de escritor possível. Não tem nenhuma editora que suporta, né? Porque eu vivo mudando, até quando entrar na gráfica, só quando entra na gráfica que para, né? E aí eu fui entendendo um pouco, porque acho que era o tipo de procura de alguém que vive em um país onde a ideia de reconciliação é impossível de ser pensada, né? Eu acho que o Brasil sempre teve um pouco umas estéticas da conciliação, né? Acho que os seus modernismos sempre tiveram isso, né? Sei lá, o primeiro modernismo da arquitetura moderna, né, que tinha essa ideia de construir um país efetivamente, né, mas ele precisava de uma certa forma dessa ideia muito que está lá no texto do Mário Pedrosa, que eu até utilizo, de falar, não, mas aqui a gente sabe a data de nascimento do país. O país é um dos poucos que tem uma data de nascimento. Por quê? Porque não tinha nada aqui antes, né? E eu sempre lia isso com espanto, né? Porque, por um lado, quer dizer, você tem esse gesto de quem abre o espaço, mas é quase um gesto colonial, né? Porque para você abrir o espaço, você tem que dizer, não, mas não tinha nada antes, né? Então, esse é o preço a pagar pela conciliação, né? E acho que mesmo outras vertentes das experiências modernistas, seja o neoconcretismo, também tem suas dinâmicas de conciliação, o pacto antropofágico e tal. Então, eu sempre procurei eu acho que o país sempre precisa de uma estética da irreconciliação, né? E aí, essa é um pouco a razão pela qual eu fui escrever o livro, ainda mais nesse momento, né? Pode parecer um exercício meio nefelibata, né? No momento do caos completo do capitalismo global, né? do fascismo operante no país, alguém vai e aparece com um livro sobre música, sobre Beethoven, sobre Chopin, né? Mas eu diria que era a minha maneira um pouco de tentar criar um caminho para pensar alguma coisa que talvez fosse importante no momento onde a nossa imaginação social se bloqueia, né? Porque a gente não consegue pensar em reconciliações. E eu queria mostrar como, veja, tem a história de uma certa tradição estética, é esta história, a história de você dar forma e reconciliação ao que não se concilia, né? E é interessante você levantar assim, mas você vai procurar isso no Chopin, mas Chopin é o compositor mais integrado que a gente possa imaginar. Não tem nenhuma família que não tenha que tenha um piano, que não tenha uma peça do Chopin lá para ser tocada por todos. Então, é verdade, tem um paradoxo interessante aí, porque, por outro lado, por exemplo, o Liszt, quando vai escrever sobre o Chopin, ele não deixa de insistir, a forma é doentia, porque os excessos são absolutamente, são vinculados, ele coloca isso, vinculado a uma doença. Ele fala, a doença que ele o matou com 39 anos, tal, não sei o quê. Isso aparece, quer dizer, uma certa, digamos, uma gestualidade musical, né, em um ponto que é um ponto de dissociação da forma. Quer dizer, por exemplo, vamos pegar a Polonese número 5, que é uma peça que eu quis analisar, né? Eu achava interessante pegar isso porque são peças que têm um caráter político, porque são peças de constituição de um povo que está em via de dissolução, certo? Então tem toda uma tradição polonesa de análise das peças que vai tentar procurar elementos folclóricos nessas peças, né? Só que os elementos folclóricos são mínimos. Mas agora, a polonese ela é uma dança, uma dança de salão tipicamente da aristocracia polonesa, né? Embora não são só os poloneses que escreveram polonese, né? Mas, por exemplo, essa peça ela é muito interessante, porque ela preserva o ritmo, preserva o tempo da polonese, né? Só que o tempo da polonese está no horizonte absolutamente deslocado. Quer dizer, não é uma dança de salão que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir uma peça de um nível de dramaticidade
vindo do fato de você operar com complexidade, com a complexidade da linguagem musical, de você vai integrando elementos a cada repetição de uma forma tal que no final das contas você faz com que aquilo tudo se transforme, que deveria ser uma dança de salão, se transforma em uma marcha militar. Não, né? E para mim era uma coisa absolutamente impressionante. O que significa chamar um povo dessa forma? Né? Procurar um povo dessa maneira. Como é que a música procura um povo? Né? Ela procura num ponto de interseção impossível entre uma dança de salão e uma marcha militar. Né? Quer dizer, e em passagens absolutamente bruscas. Tem um momento, por exemplo, que é uma peça ABA, tem um segundo momento onde a marcha, o ostinato que faz uma marcha militar, termina numa mazurca. Né? Quer dizer, isso significa, de uma certa forma, a gente vê um deslocamento, uma diferenciação em continuidade. Né? Isso por um lado. Por exemplo, outra coisa que a gente poderia perguntar todo mundo que toca piano sabe que o piano é uma forma de constituir um corpo. Né? A técnica pianística é uma forma de disciplinar um corpo, ou se a gente quiser, ou de construir um corpo. Né? E o Chopin era muito consciente disso. Né? Tanto que os seus estudos para piano bem, a gente sabe o que significa um estudo para piano. Você sabe de onde vem o peso do braço, como é que você faz uma abertura, né? como é que você organiza o dedilhado. Né? Então, toda uma disposição corporal. Né? E no seu caso é muito interessante perceber, por exemplo, a gente estava até discutindo isso, quer dizer, como você tem peças onde o corpo está dissociado. Por quê? Porque você conta dois tempos ao mesmo tempo. Né? Tem um estudo póstumo que tem uma apresentação, tem uma interpretação formidável do Nelson Freire, né? Devido à elegância da representação, porque o Spotify tem essa vantagem, né? Você pode pegar uma peça e ver 10 interpretações. Né? Então, eu fiquei vendo todas as interpretações que tinha. Né? E era muito interessante, você tinha interpretações. É uma peça onde você conta de duas maneiras. Você conta a mão esquerda de uma forma e conta a mão direita de outra forma. Né? Ou seja, você não conta. Porque se você contar, você se perde. Né? Então, você tem algumas interpretações onde você vai dar mais força para uma das mãos, e a outra vira uma mão subsidiária. A do Nelson Freire é a única onde isso não acontece. Quer dizer, ou seja, você se coloca num ponto onde a dissociação é evidente, mas pois como ele não força nenhum ponto, ela é de uma elegância absoluta. Né? Então, é interessante pensar, quer dizer, que exatamente esse compositor que vai, à sua maneira, tentar fazer com que a forma vá na sua direção mais difícil de ser constituída, tenha sido integrado. Mas ele foi integrado. Mas eu diria, é um pouco... Tem algo de psicanalítico aí, que é um pouco sempre essa ideia. O que te parece mais familiar, né? Quer dizer, quando você recupera, revê, ele tem muitas vezes tem essa capacidade de se transformar no mais estranho. Eu achava que esse era um interessante princípio crítico. Acho que a crítica ela precisa funcionar dessa forma. Pegar as coisas que são mais familiares e mostrar, não, mas veja, você achava que você estava em um campo conhecido, mas esse campo não é conhecido. E eu acho que essa era uma maneira interessante de crítica, porque significa você retira o outro do seu solo seguro. Né? Quer dizer, acho que é uma forma, então assim, bem, Fausto comparava a dialética a um trabalho demoníaco, né? O Goethe, quando vai escrever sobre o Fausto, tem frases do Fausto que são da fenomenologia do espírito, que é um pouco essa ideia de que, mas demoníaco por quê? Porque essa é uma maneira da crítica operar, ela inverte os termos conhecidos. Né? Eu queria mostrar que isso era absolutamente possível com a nossa tradição mais estabelecida, mais absolutamente, naturalmente estabelecida. Né? Eu fiquei pensando também que talvez tenha sido um momento, porque ele avança muito harmonicamente, né? Avança muito harmonicamente. Nossa, é incrível. É incrível. Como ele conseguiu ganhar o público, como ele consegue ganhar o público com uma coisa, com um grau de novidade, né, que ele tinha. Eu tenho uma hipótese, né? É porque
um dos seus elementos fundamentais são as danças de salão, né? Então, de uma certa maneira, ele preserva um tipo de forma que parece uma forma que ela é integrada aos usos sociais, né? Que são as danças, né? Então, mazurca, valsa, polonesa, são todas danças, né? E o que é interessante é que, bem, essas danças, elas pressupõem alguma coisa, né? Porque elas pressupõem uma certa... É interessante, porque elas não são dançáveis, né? Mas, no entanto, elas pressupõem uma certa ligação corporal, uma certa gestualidade corporal, que é imediatamente sentida, né? Eu acho que cria uma certa proximidade possível, né? Mas é interessante porque, por uma forma que é tipificada, né? Porque o Leibowitz tinha um pouco essa ideia, né? De falar, não, mas as formas do Chopin são todas melodia acompanhada, não tem nada. Ele fala, exatamente. É impressionante. Também levei um susto quando eu li. Como assim, o que o Willy Corrêa de Oliveira diria? Ele falava sempre do Chopin como exemplo de vários acontecimentos. Justamente nesse sentido. Então, mas é interessante como isso... Talvez isso indique alguma coisa sobre o que significa... que pode ser crítica cultural, de uma certa maneira, também, que é você pegar os elementos mais estabelecidos, porque a gente tem um pouco também a tendência de falar, não, mas isso é tradição, isso é aquilo contra o qual a gente deve se bater, né? Eu queria fazer o inverso, queria falar, não, mas tem uma outra forma de você fazer isso, é mostrar que não, mas a gente nunca conseguiu ouvir isso direito, né? Pois é, que está lá em muitas camadas, né? A vida útil de Chopin em Paris foi durante a monarquia de Julho, 1930 a 1949, né? Então, coincide com a chegada dele a Paris, que é um mundo dos salões, onde, portanto, é uma música de salão, que ele envenena, não é? Portanto, ele está lidando com esse repertório e dando a ele, o Charles Rosen fala isso, um caráter doentio, justamente, com o qual ele envenena por um lado e complexifica com 1000 nuances, sutilezas, aquele repertório que quase que pode ser ouvido como tal, não é? E, ao mesmo tempo, ouvido em imbricações e, vamos dizer, complexidades vamos dizer, do que há naquilo de autonomia, de sublime e de uma expressão, não é, de algo, de uma mudez, como você diz, né, algo indizível que está ali. Tudo isso num momento em que o piano ficou pronto como esse objeto industrial, né? Enquanto Beethoven fazia as obras, Beethoven discutia com os fabricantes de pianos aspectos que envolviam o funcionamento do pedal, a mecânica, a questão de notas repetidas e tal. Quando Liszt e Chopin estavam em ação em Paris, o instrumento tinha ganho essas propriedades que são a de magnificação de todos os parâmetros possíveis, né? O pianoforte, que pode ir do pianíssimo ao fortíssimo, não é? Que abarca um campo de tessitura enorme, que o uso de pedal permite que você use o staccato, mas as reverberações e aquela harpa interna ressoa e reverbera, né? E o que faz com que você tenha muitas possibilidades de timbrar e principalmente de atacar, né? E Chopin explora todos esses parâmetros nos estudos, por exemplo, né, que você escolhe ali. Ou seja, ele estava levando já a grandes consequências a existência de um meio técnico que não existia antes na música, né? Porque o amigo Delacroix, que ele nem admirava tanto, mas que o admirava imensamente, podemos dizer que ele pintava com as mesmas telas, pincéis e tintas dos renascentistas. Mas os músicos estavam trabalhando com um horizonte técnico completamente novo, que era quase como um laboratório acústico do que veio ser a música eletrônica, porque ele está lidando com as formas de onda, né? Então, e tudo isso no ambiente do salão. Então, de certo modo, há uma coalizão de
circunstâncias, e até do ponto de vista político também, no mundo dos salões, né? Eu me lembrei de tudo isso lendo aqui o texto, porque ativou essas relações. Por exemplo, Heine, que frequentava esses salões, apresentou o grande magnata, como é que era o nome dele? Rothschild. Rothschild, apresentou a Chopin. E apresentou Karl Marx a George Sand, que vivia com... Então, é como se fosse assim, contradições sociais e políticas enormes estavam postas ali, né, que depois... E, diz Baudelaire, Chopin era como um pássaro pairando sobre os horrores dos abismos, né, mas pairando sobre tudo isso. Acho que isso tudo diz muito respeito às questões que você levanta ali, né? Mas, em suma, agora eu queria comentar o fato, você disse que esse é o mais brasileiro dos seus livros. Em termos de música brasileira, eu acho que você só cita Almeida Prado, Ampassan, ninguém mais, né? Villa-Lobos e Guerra Peixe, lá em algum momento. Camargo Arneres, citado como exemplo de um momento, ela não que tenha algum... Então, isso também é outra coisa curiosa no livro, né? Que ele é brasileiro, e a música brasileira e as referências brasileiras estão muito distantes dele. Eu estou aguardando ansiosamente o segundo volume. E aí eu quero dizer o seguinte, também, e sobre isso ainda uma questão, né? Esta mesma... vamos dizer, complexidade chopiniana de ser popular e ser complexo e quase, vamos dizer, inaudível, tocar as raízes do inaudível, estaria em João Gilberto. Sim. Ou seja, na canção brasileira, ela tem essas dimensões. Portanto, há na canção brasileira uma complexidade que envolve até semelhanças desse tipo, né? Tom Jobim dizia que ele, quando era acusado de americanoide, por exemplo, pelo Tinhorão, ele respondia, não, eu sou chopiniano, como Nazaré, eu e Nazaré, a gente vem de Chopin, né? E o que é um compositor de profundas imbricações do Brasil, né? Então, você achou a chave, essa era a ideia mesmo, porque, na verdade, foi a maneira que eu encontrei de fazer as pessoas comprarem o segundo livro. Né? Porque não, mas foi pensado, isso não foi uma coisa à toa, não. Porque o que eu queria fazer era o seguinte: era pelo menos dois momentos ligado à ideia da construção estética de um povo, né? Mostrar como no século XIX aparece como consequência de um projeto revolucionário, né, no sentido mais forte do termo, né, de uma revolução social, a ideia de que era necessário construir esteticamente o povo, né? E isso aparece no mais antigo programa do idealismo alemão, isso aparece no Chile, aparece no idealismo alemão, essa ideia de que há uma revolução na sensibilidade, e que ela é a condição para uma revolução, ela é fundamental para a revolução social. E mesmo o jovem Marx, de uma certa maneira, tem essa sensibilidade, essa questão, essa influência aparece lá nele, de maneira muito clara, né? Quando ele fala, não, mas uma sociedade liberada é uma sociedade onde a sensibilidade não é mais vinculada, a possessão não é mais, a apropriação não é mais vinculada à possessão, a sensibilidade já pode ser cultivada de outra forma, certo? O metabolismo com a natureza, esse é o termo fundamental, ele encontra, enfim, um lugar, isso muda radicalmente toda a estrutura da percepção, da sensibilidade, da visibilidade, tudo. Então, quer dizer, tinha um pouco essa ideia, e eu queria mostrar como isso estava presente nesta produção desse momento, né, em todos os seus níveis. Quer dizer, você lembrou muito, foi interessante você ter levantado essa história social do instrumento, do piano, né, porque eu acho que ela diz muito a respeito também de como a gente pode ler esses compositores. Você tem toda a razão em insistir bem, é um momento onde o piano aparece como um instrumento já constituído, e ele aparece não só como instrumento de salão, ele aparece como instrumento da casa. Isso que eu acho interessante. O Weber tem um pouco essa ideia, não, é impossível você contar a história da casa, tal como ela acontece numa certa classe a partir do século XIX, sem falar da presença do piano, do que o mobiliário doméstico, e eu diria também ele é o primeiro divã da sociedade, né? Porque ele é um elemento de educação sentimental.
Então, todo mundo tem que passar, quer dizer, você tem que educar sua sensibilidade tocando um certo instrumento, né? E, bem, como todo divã, ele sempre apresenta mais do que as ilusões da burguesia, né? Alguma coisa a mais aparece sempre, né? Então, acho que, partindo dessa ideia, é interessante que, exatamente, é através deste instrumento, né, que você vai ter, por exemplo, o Rosen, quando vai falar do Chopin, tem uma parte que eu acho polêmica, porém interessante, né? Ele fala, não, mas há uma mímese da dor das sensações na interpretação. Quer dizer, você tem que abrir a mão de um jeito, sei lá, você pega alguns estudos para apenas, você tem que abrir a mão de um jeito que é impossível você não sentir dor, né? Eu tenho alguns pianistas que vão dizer que não. Bem, eu nunca consegui, talvez eu toque mal, né, porque a dor vem, né? Mas me parece, mas de fato, porque você usa inclusive a estrutura da corporeidade ao limite, você leva ela ao limite, a velocidade ao limite, né? Os elementos estruturantes da linguagem pianística, sei lá, o arpédio, né? Quer dizer, tem estudos onde o arpédio ele perde completamente sua função de acompanhamento, pela sua velocidade, pela imposição da velocidade. Então é interessante se perguntar, porque há uma contradição nesse processo. No momento em que a casa burguesa aparece também um elemento que vai decompô-la, né? Que é um pouco como, no mesmo momento em que a individualidade burguesa aparece, a sociedade dos indivíduos aparece, é o momento onde o sublime aparece como uma questão estética fundamental. Ou seja, aquilo que, do ponto de vista da integridade da individualidade, coloca uma questão fundamental, a autopreservação dos sujeitos. É o abrir-se para algo que coloca em risco a própria autopreservação do indivíduo enquanto um sistema de interesses, né, conscientemente organizado e coisas dessa natureza. Até porque a ideia de interesse também é uma ideia interessante, uma ideia interessante, porque ela é uma ideia política antes de ser uma ideia psicológica, né? Quer dizer, antes de você falar do interesse de um indivíduo, você falava do interesse como um interesse de Estado do príncipe. Então, quando ela se torna uma ideia psicológica, ela era por derivação. É porque, da mesma forma como o príncipe organiza, ele não age por paixões, ele age por interesse, ele calcula, ele não é alguém que se deixa levar pela paixão. Então, os indivíduos eles precisam também saber calcular, maximizar seus interesses, afastar o seu desprazer. Tal. Então, é muito interessante que no momento onde isso se naturaliza como um princípio de organização da vida social, um elemento que explicita o desconforto em relação a isso, aparece no campo estético, né? Como se ele fosse, na verdade, eu diria, uma ressonância de uma experiência política que não consegue ter lugar, né? Quer dizer, que essa experiência das insurreições, das sublevações revolucionárias que começam no final do século XVIII e perpassam o século XIX inteiro, né? Quer dizer, você mesmo, por exemplo, a gente estava falando sobre o Chopin, também é sempre bom lembrar, quer dizer, quando acontece a Revolução Social de 46, é muito interessante como Marx e o Engels falam sobre a Polônia. A Polônia de fato, naquele momento, era o lado mais avançado da Revolução Social, né? Então, chamar por um povo como polonês não é como agora, assim, aí você tem exatamente o inverso, né? Mas é simplesmente para tentar aproveitar essa contextualização que você tinha indicado, né? Então, Vladimir, me parece também essa ideia de arte como a reconfiguração, como você fala, da sensibilidade, o tempo todo é uma coisa que perpassa o livro inteiro, né? E agora, vocês falando do piano como esse instrumento, né? O que dizer da entrada do fonógrafo nas casas também no final do século XIX? Nessa ideia de uma corporeidade do piano, que essa reconfiguração da sensibilidade também como uma reconfiguração do corpo. E aí, quando a gente perde o corpo, né, há um desmembramento, digamos. O que dizer disso, assim, nesse momento? Então, eu acho a questão interessante, Cíntia, porque, por um lado, pensar o piano dessa forma talvez seja uma maneira da gente abandonar uma certa dicotomia, né? De que você tem um tipo de música que ela opera por uma certa negação da corporeidade, né? Eu quis mostrar, mas
todas essas questões, o corpo e a gestualidade são os elementos fundamentais da escrita pianística, né? Da escrita musical, né? São elementos absolutamente decisivos, né? Você vai ter compositores onde a gestualidade ela se autonomiza, sei lá, alguém como Satie, né? São os elementos, são os princípios elementares da gestualidade pianística, que ganham autonomia e viram uma peça, e viram elemento constituinte de material de constituição de uma peça própria, né? Só que eu acho que, é claro, as dimensões da corporeidade elas vão interagir de outra forma no século XX, né? Elas vão, nessa tradição, elas continuam, quer dizer, minha ideia é chegar até os estudos, por exemplo, do Ligeti, onde o Ligeti fala dos conceitos táteis, né? Fala, não, uma peça precisa ter conceito tátil, senão ela não se constitui, né? E aí ele fala, por exemplo, dos rubatos do Chopin, ele fala, aqui tem ele percebe muito conceitos táteis, ou seja, é muito interessante esse conceito de conceito tátil, ainda mais para alguém que é um professor de filosofia, ou seja, é um conceito que, de uma certa maneira, ele é sensível, ele se expressa pela sensibilidade, né? Quer dizer, o seu lugar é a sensibilidade, né? Quer dizer, então, que é uma maneira de recusar essa dicotomia, o entendimento de um lado, né? A percepção e a sensibilidade de outro, né? Isso de um lado. De outro, é claro, quer dizer, a música, como eu havia dito, essa é só uma das histórias possíveis, né? Ela convive com várias outras, né? Eu quis não misturar, exatamente porque eu queria fazer as pessoas serem obrigadas a comprar os 3 livros, né? Então porque de toda maneira, como você tem essa construção estética no século XIX de um povo, eu queria mostrar depois como ela ocorre no século XX. E aí são outros elementos, é verdade, né? Quer dizer, no caso brasileiro, são outros elementos. A música popular ela tem uma função absolutamente central dentro desse processo, num dado momento, principalmente, né? Lá entre os anos 50 e os anos 80, que é onde ela ganha mais força como elemento constituinte mesmo da procura da fundação de uma certa noção de povo, né? Mas seria impossível entender isso sem fazer esse passo para trás, né? Quer dizer, de uma certa maneira, essas questões elas são elas estão lá também no século XIX. Então, eu queria mostrar como elas vão chegar até o século XX, né? Só um parêntese, assim, você falou do tátil, é interessante porque no poema da Sylvia Plath, que ela fala do com o impulso, ela está falando de uma flecha, né? Uma flecha tem um arco tem uma corda, e a corda ela é um elemento que você percebe, você percebe se ela está esticada pelo som, mas também ela tem uma espessura, né? E uma tensão, né? Então dá para perceber nesse poema um aspecto extremamente tátil nessa ideia, apesar de depois o com o impulso, mas o que vem antes é muito tátil, interessante. Eu até diria assim, seria interessante lembrar como a música ocidental, ela até o século XVIII, mais ou menos, ela era vista como um fenômeno físico, eminentemente físico. Se o Monteverdi pode falar que a música ela produz uma amável tirania na alma, se ele usa esse termo tirania, é porque ele parte desse pressuposto de que, que é um pouco o pressuposto da doutrina dos afetos, né, do barroco, ou seja, não é uma questão de comunicação entre o sentimento do compositor e o ouvinte. É um fenômeno físico, porque como você tem o princípio de ressonâncias, você muda a configuração de ressonância, isso toca o corpo, né? E o corpo ele vai ter que agir de uma forma, ele reage de uma forma mesmo que você não queira, né? Que acho que, inclusive, é algo que aparece um pouco quando Platão vai falar sobre música, né? Onde ele vai falar a música ela é para nus, né? Ela está ao lado do nus. Por quê? Porque ela é incontrolável. Ela é incontrolável por quê? Porque ela é um fenômeno físico, né? Porque ela produz uma série de ressonâncias, modificação no espaço, do ar, e isso afeta os corpos. E afeta sem que os corpos queiram, né? E achei interessante como essa ideia, de uma certa forma, se preservou, né? E eu acho importante insistir nisso contra uma certa noção comunicacional, né, e relacional, estética de arte, que acabou virando um elemento importante do nosso debate contemporâneo.
Não, é interessante também que você fala do ponto de contato com a loucura, né? Como um caminho, como um... É porque eu quis insistir num ponto, exatamente pegando um pouco o debate contemporâneo, de que acho que tem muitas pessoas que se perguntam que tipo de arte é uma arte para uma sociedade democrática, né? E eu sempre achei essa questão uma questão terrivelmente ruim, né? Porque ela pressupõe, de uma certa forma, que a gente sabe o que é uma sociedade democrática, ou que a gente tem algum elemento que já nos indica, né, o que é a realidade de uma democracia. Então, estética, isso aparece, por exemplo, a Hannah Arendt, ela tem uma leitura da terceira crítica do Kant, ela vai dizer, quando Kant fala do senso comum, o senso comum como um elemento que vai ser fundamental para a constituição do juízo de gosto, e mostra que o juízo de gosto não é um juízo simplesmente individual, singular, solipsista. Não, ele procura a comunicação, ele procura, quer dizer, quando o juízo de gosto não é um juízo que se contenta em ser um meu juízo de gosto, ele quer ser partilhado, exatamente, ele quer ser partilhado. Então ela vê, tem uma política aí, né? Uma política que pressupõe o quê? Existe um espaço de partilha possível da vida social. A obra de arte, ela fornece isso quando ela circula, né? Ela fornece essa justificativa da existência de um senso comum, né? Quer dizer, que é quase no mesmo momento que a opinião pública aparece, então o senso comum esteticamente esclarecido também apareceria, né? Então é uma ideia liberal, assim, é uma leitura liberal do que seria uma arte dentro de uma sociedade democrática. Eu queria insistir no contrário, falei, olha, mas na verdade a produção estética, ela nunca foi vinculada à circulação de um senso comum. O Kant fala de um sensus privatus, para falar sobre a loucura, né? Eu diria, não, mas é muito interessante a gente lembrar como talvez tenha sido por esse caminho que algumas das experiências estéticas mais fundamentais, ou seja, o caminho onde a incomunicabilidade aparece, onde a decomposição da expressão, a inexpressão aparece, onde a impessoalidade aparece, certo? Talvez seja por esse caminho que a gente vai encontrar algumas das experiências estéticas mais decisivas e fundamentais. Por quê? E qual que é a política por trás disso? Ao invés de a gente falar da política como uma espécie de consolidação de um princípio geral de comunicação e consenso, né, talvez seja interessante falar da política como a indicação, como uma espécie de demonstração da existência de alguma coisa que ainda não tem lugar na nossa sociedade, que a nossa sociedade não sabe como integrar, que ela não sabe como se relacionar, um pouco como ela faz com a loucura quando ela asila, né? Quer dizer, quando ela tira para fora de circulação, né? Ou seja, talvez seja aí que tem algum potencial efetivo de construir uma democracia por vir, né? Uma democracia que ainda nunca encontrou lugar, né? Exatamente através desses pontos que foram recalcados para que uma espécie de senso comum esteticamente constituído, né, e que garantidor de uma comunicação possível, exatamente, possa se afirmar, né? Professor, quer falar? Por favor. Sim, você tinha pensado em pedir para as pessoas, mas eu, ainda antes de abrir para... Então, tem, digamos, uma questão delicada, né, que se coloca no estudo, delicada mesmo pela própria dificuldade de abordar, de formular ou de distinguir, mas que é a seguinte: uma tese que atravessa o seu livro de começo a fim é a ideia de que uma experiência estética como modelo de emancipação social, ela tem como fundamento uma autonomia, vamos dizer, autonegadora, a desconfiguração de uma gramática dada, que é uma gramática de poder, e que ela busca, de certo modo, essa incomunicação que seria, vamos dizer, de algum modo disparadora ou indutora de transformação social, né?
essa é uma questão, digamos assim, um núcleo problemático, é a sua tese que, passando pelos vários, vamos dizer, conceitos que ela atravessa, esta sempre permanece inamovível do começo ao fim, né? E que supõe, então, essa ideia de que há uma emancipação social, uma transformação, uma revolução que não se deu, e a arte guarda nela, ao mesmo tempo, os sinais quer dizer, ela está, de algum modo, subordinada, ou impossibilitada, ou restrita, ou constrangida, ou restringida, seja quais forem as palavras que usemos para dizer que há uma espécie de confinamento redutor que faz dessa experiência artística alguma coisa minoritária, né? E portanto, pouco irradiada, né? E que isto, no entanto, você dirá, exatamente porque uma emancipação não se dá, é que a arte está nesse lugar. Portanto, uma coisa correlata à outra, né? O que, ao mesmo tempo, parece levar ao raciocínio, ao argumento de que, então, é esta arte que toca nessa impossibilidade, na beira do seu próprio fracasso, é esta que está mais afinada com a emancipação social, digamos. Então, esse é o núcleo da tese, né? Se eu entendi bem. Ao mesmo tempo que isto é questionado, é claro que isso se opõe a uma visão mais evidente, mais óbvia e mais corrente até, de uma visão politizada da arte, que seria aquela que trata com conteúdos, vamos dizer, temáticos, que abordam, vamos dizer, uma consciência social, uma consciência política, etc. E justamente você mostra que não é por aí, porque está mais no lugar, Mallarmé está mais próximo vamos dizer, de um povo por vir do que aqueles que são porta-vozes de mensagens políticas e tal. Então, digamos que essa é uma posição polêmica, provocadora, que o livro, né, desenvolve com uma estratégia que vamos dizer, imperturbável de afirmar isso a cada ponto e nem se ocupar muito com as negações, com vamos dizer, as nuances que fariam ver isso por outro lado, etc. e tal. No fim das contas, você diz, no final do livro, que até haveria outras formas de pensar isto, mas é esta que agora você diz, dizendo a palavra eu, é aquela que me abala para o alto, né? Ou não é abala o verbo, mas me desaba para o alto, né? Ou seja, que o livro termina então com uma espécie de testemunho confessional, né? O uso da palavra eu, como dizer, é aqui que eu me vejo, né? Na minha vida, é isso que você está dizendo, né? Em relação às questões fundamentais que te interessam de arte e política, né? E agora, sobra toda aquela pergunta sobre o fato de que a arte tem dimensões que são, de algum modo, compartilhamento de consensos, de conteúdos, ou o que seja. Tem uma objeção interessante de Rancière, né, a essa posição em Adorno e Lyotard, né, enquanto recuperação do sublime, que é uma objeção interessante, ela me interessa muitíssimo. Você responde a ela, você tem argumentos bons para rebater internamente a discussão filosófica, mas eu acho que a objeção colocada por Lyotard, ela é forte, né? Forte para matizar, até para dialetizar essa questão e essa discussão que está no meio de tudo isso, né? No meio disso, quer dizer, viria até essa pergunta. Na música popular tem uma forte experiência de comunicação, não é? Mesmo ali onde os compositores tocam no fracasso, Nelson Cavaquinho, se quisermos, né?
Cartola, se quisermos, o samba da melancolia, como diz, a vertente melancólica do samba, mas tantas outras dimensões pelas quais, por exemplo, na música popular, acontece uma via que não é esta, né? Então, em suma, eu estou aqui pensando alto junto, que é coisas que me ocorrem, e te convidando, então, a falar um pouco sobre isso, que é certamente uma... Não, Miguel, obrigado pela essa questão, porque eu acho que, de fato, é a questão do livro mesmo, né? Eu queria dizer 3 coisas a respeito, né? A primeira, por que essa escolha? Porque, de fato, foi uma escolha, né? Para além dessa justificativa de ordem pessoal que aparece ao final, tem uma escolha ligada a um certo diagnóstico de época, eu diria, a um certo diagnóstico de época, que é mais ou menos o seguinte: sem negar tudo isso que você está levantando, né? Até porque, num dado momento, até insisto, veja, o conceito de indústria cultural, por exemplo, falta uma peça no conceito, né? A peça a indústria cultural tem uma geografia. Ela tem margem, ela tem centro, né? Exato. E a margem, ela te permite uma série de elaborações, e a história da indústria cultural mostra isso. Quer dizer, você tem a história do jazz, que dos anos 50 aos anos 70, você tem a história da música eletrônica dos anos 90, você tem a história da música brasileira, dos momentos fundamentais da música brasileira, você tem a história do tango e Piazzolla, né? Quer dizer, que mostram exatamente o trabalho que você faz, que vocês fazem, acho que mostra exatamente essa capacidade de você, utilizando certos elementos que estão presentes dentro de um universo de consenso, digamos, artístico-estético, deslocando todos esses elementos, né? E eu acho, de fato, falta esse estágio dentro do conceito. Agora, minha questão era em relação a uma outra coisa, que era a maneira com que a reflexão sobre arte e política hoje se organiza de forma majoritária a partir da noção de lutas contra-hegemônicas, né? De uma certa dinâmica de lutas contra-hegemônicas. E eu insistia num ponto que é mais ou menos uma similitude, me parecia, da mesma maneira, e não é à toa que são mais ou menos os mesmos autores, né? Da mesma maneira como em política você tem limites no uso de um certo conceito de populismo de esquerda, e a gente ao meu ver, a gente é o exemplo disso, né? Você tem limites no uso da ideia de contra-hegemonia, do ponto de vista mesmo de batalhas culturais, de reflexão, de produção estética, e esses limites não me parecem tematizados. Qual é o limite? É estranho chamar um nazista para falar sobre isso, mas, bem, eu posso fazer o quê? Ele tem algumas ideias que não são ruins, né? Dizer que é o Carl Schmitt, né? Que o Carl Schmitt tem um certo momento onde ele fala, bem, você tem essa frase clássica do direito, César não é senhor da gramática, né? Ele fala, não, isso não é verdade, né? César é o senhor da gramática, porque poder é uma questão de quem define o sentido das palavras, quem define, por exemplo, quem define o que é ordem, quem define o que é guerra, quem define o que é paz, quem define o que é classe, quem define o que é Estado. Essas palavras, elas não estão definidas, elas são contextualmente reorganizadas continuamente. Então, você tem um exercício de soberania que define o campo do exercício de uma gramática, né? Eu diria, as lutas contra-hegemônicas, elas produzem coisas extremamente significativas e interessantes, mas elas têm um limite, esses limites nunca é tematizado. O limite é, para que você possa operar, é necessário que algo da hegemonia permaneça, porque senão o campo de circulação da obra não permanece, né? E por isso que me parecia interessante, porque você precisa, de uma certa maneira, algo da gramática hegemônica, ela precisa estar lá, preservada. E eu achava interessante, por exemplo, colocações do Adorno, que não eram vinculadas a esse debate, mas que serviam muito bem, né? Por exemplo, não é à toa que o livro começa com essa primeira frase da teoria estética, quando o Adorno fala, não é mais... chegou um momento onde nada relacionado à arte é evidente mais, nem mesmo a sua possibilidade de existência, né? E muitas pessoas liam isso como uma espécie de diagnóstico de época, né? E eu falava, não, isso não faz o menor sentido como diagnóstico de época, porque ele escreve num dos momentos de maior criatividade, produção da história da música, da história do cinema, da história da literatura. Isso não é um diagnóstico de época, isso é uma estratégia política. É uma maneira de dizer, numa situação como essa, onde um dos elementos fundamentais do capitalismo é a organização da gramática da nossa sensibilidade, certo? Da nossa visibilidade, da nossa percepção, é importante que as obras de arte
elas vão em direção à sua própria desaparição, a esse ponto no qual ela sabe que ela integra algo dessa gramática, mas ela faz isso, mas ela sabe que ela não pode esconder essa contradição, que ela é o campo no qual essa contradição aparece, né? E daí porque ela sabe da sua impossibilidade, ela sabe que a sua impossibilidade é um elemento fundamental da sua própria existência, enquanto obra de arte, né? E eu acho muito, muito singular, por exemplo, nessas lutas contra-hegemônicas, entre vários exemplos, é impressionante como você cria obras de arte que você usa todos os discursos de visibilidade de redes sociais, daquilo que é mais monetizado e mais capitalizável do ponto de vista da estrutura da nossa visibilidade, perceptibilidade e existência. Como se integrar essa linguagem fosse um elemento não problemático, certo? E ainda por cima, quando isso ainda por cima circula dentro de espaços assim, tradicionais, digamos, de autovalorização de investimentos, ligados ao campo das artes, né? Então, grandes galerias, grandes centros culturais, grandes museus, então, quer dizer, não que isso, a gente vive em estruturas contraditórias, ok, mas o que é interessante é que as obras não problematizam a sua contradição mais, elas tendem a, ou seja, não problematizam o fato de que, bem, talvez elas estejam, a sua força vem do fato do reconhecimento de que elas estão no limite do desaparecimento, e só a obra de arte pode fazer isso. Ela pode não se dissolver quando ela integra esse processo, né? E por isso que eu quis fazer um pouco eu diria, essa aposta, que é falar, não, mas veja, talvez seja importante neste momento lembrar desta problemática, né? Até porque para tensionar um pouco o debate entre arte e política. É claro, como volto a insistir, quer dizer, eu tenho toda a consciência de que esse debate ele se inflexiona de várias maneiras, né? Mas me parecia que retirar deste campo esta problematização, o fato, não, mas espera aí, talvez a reflexão, o debate, o processo está em colapso, né? Está em colapso, mas esse colapso não significa um fracasso, no sentido literal do termo, significa que é só através do reconhecimento dessa possibilidade de fracasso que a obra de arte tem força, né? Porque ela vai integrar as contradições da sociedade, que a sociedade procura apagar, ela procura não reconhecer. Então, ela é o espaço no qual essas contradições elas voltam para nós, né? com toda a sua força e toda a sua dramaticidade. É claro, quer dizer, que acho que, bem, isso produz uma série de outras questões, né? Que me parecem também relevantes, porque, mais uma vez, essas outras estratégias, né, algumas elas se colocam muito claramente no interior dessas lutas contra-hegemônicas, outras não, né? E você tem toda a razão, você falando, mas você não analisou essas outras, né? Você deixou passar, né? Falei, você tem razão, né? Eu deixei passar primeiro por duas questões. A primeira, porque essa outra tradição ela estava sendo apagada, né? E eu quis trazê-la de volta. Eu quis trazê-la agora, né? Eu quis trazê-la agora e eu quis trazê-la nesse contexto. E quis trazer num contexto de um país que tem uma dificuldade estrutural de pensar os seus momentos de reconciliação, né? Os seus momentos no qual, quer dizer, a possibilidade de existência social e as nossas exigências de liberdade e de justiça, elas não entram mais em acordo. Não entram mais em acordo. Então, eu quis lembrar, não, mas este é um problema estético. É um problema fundamental de uma certa potencialidade de produção e de criação das obras de arte. Agora, é claro que isso também tem um segundo ponto, que é, sim, mas a incomunicabilidade radical das obras faz com que elas saiam de circulação, radicalmente de circulação, e elas percam, então, a sua força de indução, né? E acho que essa balança é uma balança que, efetivamente, ela é difícil de ser equalizada, né? Mas eu diria assim, eu escrevi esse livro só por achar que tinha um lado da balança que estava sendo esquecido, e que uma boa resposta vai ser quando ela se equalizar novamente. Não é por nada não, mas nós temos um concerto, em seguida vai ter música, sim. né? Eu
só queria dizer uma coisa, não sei se é fato, mas parece que o Teoria Estética do Adorno foi quase dedicado ao Beckett, é verdade? Porque se foi, Esperando Godot é um exemplo dessa recusa extremamente bem-sucedida, que foi um sucesso. Né? Não, tem essa leitura, porque Entende, como é uma obra póstuma, né? Então tem várias histórias. Tem várias, mas tem essa possibilidade mesmo, que ela teria sido uma ideia do Adorno. Né? Mas só que é uma recusa muito bem sucedida. Né? Mas, enfim, é um outro campo de debate. Bom, pessoal, a gente vai agora ter uma mudança de cenário. Quero agradecer demais a presença de José Miguel Wisnik, de Arrigo Barnabé, aqui nesse debate, músicos, compositores que compartilharam as suas impressões e experiências no livro do professor Vladimir Safatli. E eu peço que vocês fiquem nos seus lugares, a gente não vai ter intervalo e vamos só retirar aqui as cadeiras para o concerto. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigado.